A galera estava esperando por esse treino, né? Com certeza, eu também. Estavam pedindo muito, você também estava pedindo bastante. Sim, claro, claro. E olha quem veio até nós de novo. Tutu. Hoje eu vou ser treinado por Júlio Guriba. Vamos ver se eu aguento o volume dele. Eu gosto de treinar volume e eu treino com caras que gostam de treinar volume. E essa é a cara certa pra gente treinar volume. E treinar com tranquilidade. Se vocês olharem em volta, mostra aí, Juan. Só tem a gente e o Boff. E o Boff ali, ó. Tá terminando já, então vai ficar só a gente pra treinar perna. Bem treinado. Júlio, obrigado. Que isso, eu já É um agradeço. prazer, uma honra. Vai ser muito legal. Vai. Eu vou precisar trocar de roupa. Sim, a já gente vai se calma. ver. Sim. Pelo menos os shorts, né? Sim, o short. Vai dar bom, você vai ver. É uma coisa já que eu percebo, normalmente quando tem pessoas que utilizam calça pra treinar, isso acaba limitando o movimento da pessoa. Ainda mais quando a gente vai fazer quadríceps, agachar, esses bagulhos. Qualquer coisa do tipo, eu prefiro usar bermudinha assim. Bem melhor. Bora? Bora, eu vou me alongando enquanto eles trocam. Foi. Então, como a ênfase vai ser no quadríceps, vamos começar pelo alongamento do quadríceps. Depois a gente faz um de posterior. Ó, galera, hoje vocês vão ter uma aula com o Júlio diferente. Por quê? Porque ele vai mostrar pra vocês boas condutas pra você ter no seu treinamento. A gente tava aqui começando e ele tava fazendo o aquecimento dele. Eu falei, pô, vamos fazer isso pra galera entender. Porque às vezes vocês têm a sensação quando vocês olham a gente treinando aqui, que tipo, a gente chega, pá, dá porrada e vai embora. Sempre tudo tem um preparo. E aí hoje vocês vão ver esse preparo, até pra gente aguentar fazer o treino inteiro, né? Sim, sim, mas até a amplitude dos movimentos se torna maior e se torna mais aproveitável também. Que é uma das coisas que vocês são muito confundidos por algumas pessoas que falam, ah, a musculação vai te endurecer. Não, ao contrário, o músculo treinado ele tem mais flexibilidade. Sim, treinado da maneira correta, né? Esse é o Com X. certeza. O propósito do treino de hoje, vocês entenderem como que é uma das formas corretas de vocês fazerem isso, né? Então, bons exemplos, bora aquecer? Estou ao seu dispor. Vamos lá. começar de joelho aqui. Esse é o alongamento mais básico para quadríceps e o que eu acho mais eficaz, na minha opinião. Aqui você tem uma amplitude boa. Você pratica bastante alongamento? Eu cuido, Júlio. Eu cuido porque eu sempre tive uma dor crônica lombar de ficar muito tempo de pé. Pensa que tinha dia cirúrgico meu, que eu tinha 5, 6 cirurgias no mesmo dia. É. Cara, você vai fazendo isso aqui, ó. É. E outra. E forçando o olho, né, também, ficar olhando perto. E trauma, a gente opera com escopia, que é uma máquina de raio-x que é em tempo real. Então, o que acontece? Você está, por exemplo, passando um parafuso, colocando uma placa, a gente tem um raio-x que na hora ele te mostra na tela a posição que você está. Você não parafusar nada errado. Pensa que o osso não é 2D, ele é 3D. Então, Sim. tudo tem uma direção e uma profundidade. Sim. Só que para você usar esse raio-x, você tem que usar uma roupa de chumbo. Nossa. E o chumbo é do pescoço até embaixo do joelho. Quanto pesa uma roupa dessa no total? Cara, eu acho que pesa uns 25 quilos, mais ou menos. Então imagina, você é um cara de 100, você fica 18 horas com 25, Não, é 125. outra coisa, o calor também, né, que vai fazer. O calor é um negócio que eu não sei te descrever. Tinha dia que, por exemplo, hospital público, né? Sim. Ou ar-condicionado dava algum pepino. Cara, a hora que tirava a roupa de chumbo, a roupa de cirúrgica de baixo estava toda molhada. Parecia que a gente tinha tomado Igual aquelas banho. roupinhas da Gold's Gym, né, que você coloca assim e que parece um saco de lixo. Mesma isso coisa, aí. né, que você tira e É isso cai aí. tudo. Cara, Uma sauna. é um negócio, a gente trocava de roupa, da roupa de baixo da gente, né, a roupa, aquele pijama cirúrgico, a gente trocava 2, 3 vezes por dia tranquilamente. Sim, pra ficar numa roupa dessa e num peso desse ainda. Isso é Então, minha coluna, eu sempre tinha muita dor, e era assim, era os extremos. Ou passava 18, 16 horas de pé, ou então passava 16 horas sentado atendendo Não, isso pronto-socorro e tal. eu acho que é pior ficar sentado, né? No final das contas, por causa do joelho, né? Por causa do joelho, e porque sentado você começa a fazer um encurtamento do ilho-psoas. O teu Toda a quadril cadeia posterior, né, É, também. Porque ainda mais você fica sentado em cima do seu posterior de coxa. Então, É. essa galera que está sentada há muito tempo, é sempre o mesmo padrãozinho. Encurtamento de posterior de coxa e uma dificuldade tremenda de fazer extensão de quadril por conta do ilho-psoas. Sim, aqui também, né? Aqui em cima, na cervical, a pessoa é um pouco inclinada pelo celular normalmente, ou sempre tá olhando mais para baixo, né? E porque a coluna é fluida, né? Então você tem curvas na coluna que todas elas se mexem junto. É como se fosse, entre aspas, um grande absorvedor de impacto. Então, Sim. quando você está sentado aqui, você aumenta a curvatura lombar. Então, você aumenta a cifose torácica. Então, você aumenta a lordose cervical. E aí, quando você olha para pescocinho baixo, estranho, né? cara, pode ver que aqueles caras
aqueles ortopedistas mais de trauma, assim, velhão de pronto-socorro, assim, eles são tudo meio assim, ó, de ficar aqui. E maca cirúrgica também, que era difícil, né? Você vai operar o paciente, eu tenho 1,85, mas na época a maioria dos meus colegas tinha 1,75, um ou outro tinha 1,80. Já é uma altura fora do padrão, assim, se for ver. Exato. Acima de 1,80 m para qualquer aparelhagem, né? Exato. E para mesa cirúrgica, imagina que o paciente está deitado aqui, né? Eu estava fazendo residência, então eu não era o primeiro cirurgião. Eu era o segundo cirurgião, eu era auxiliar, eu era o terceiro auxiliar, o segundo auxiliar, eu era instrumentador. Então a mesa nunca estava para o meu tamanho. E a mesa no meu tamanho ela é a altura do meu cotovelo, porque você opera aqui. Então o que acontecia? A mesa era sempre abaixo, então eu sempre operava aqui. Se eu tinha que segurar uma perna, segurar um braço, fazer alguma coisa assim, eu além de estar fazendo a força de tração, eu estava aqui assim. Cara, a lombar, né, também minha frita. coluna moía, cara. Moía. Sim, é o que você está falando é interessante, porque eu percebo muita pessoa com cadeia tudo encurtada, mas é o que eu falo para as pessoas. Se você for pensar nos hábitos delas, quem senta e fica assim? Só os orientais, que não tem esse problema normalmente, né? Orientais, a galera da Índia também, né? Que se alonga bastante, mas se você for ver aqui, naturalmente, a galera fica muito sentada e de vez de andar, anda de carro, que também está sentado, né? E vai trabalhar e fica sentado também. E não tem uma musculatura muito trabalhada de membro inferior, né? Nada, na verdade, porque fica sentado o tempo inteiro. A minha época de treino, por exemplo, a galera não treinava perna. Quando eu assumi a diretoria médica da FBB, a gente fez uma pesquisa. Caramba, que legal. E a gente fez uma estatística de entender quanto tempo o cara que era competidor ele tinha demorado para começar a treinar perna. Quanto tempo você chuta, mais ou menos? Que o cara falou assim, não, eu gostei de musculação, agora eu vou treinar porque buscar um dia eu quero equilíbrio, competir. né, também. Exato. Quanto tempo você acha que demorava? Olha, eu vou falar por mim, pela minha experiência. Creio que foi uns 3 a 4 anos treinando. Cara, você acertou em cima, de 3,5 a 5 anos. Aí, tá O cara demorava 5 anos para perceber que tinha membro inferior. Nossa, eu tenho perna! Porque vai ficando estranho, né? Vai ficando estranho. Eu lembro, eu pensava assim, não, eu vou correndo até a academia, eu já fiz minha perna, já foi. Você vai incluindo assim, né? Como se, vou jogar bola, vou não, perna. já vale perna. É isso daí. Era o que eu falava. Quando eu comecei a treinar, eu falei assim, não, mas eu vou e volto correndo, então o treino de perna tá feito. Isso. Aí era quarta-feira, era dia de ombro e perna, virava ombro. Mas é mesmo, ainda quando o único dia que vai jogar perna, normalmente joga com músculo ainda de membro superior e o cara não rende nada, né? Sim. Isso é uma coisa interessante de falar até sobre perna. Normalmente eu faço treinos separados, às vezes também faço os mistos, né? Por exemplo, tem dia que eu só pego, eu faço assim, só quadríceps. Tem dia que eu pego, não, vou fazer só parte posterior, só posterior e panturrilha. Mas eu também percebo que fazer os dois músculos cria um volume maior ao todo. Na perna igual o braço. Igual o braço. Igual o braço. Você sabe o que é interessante? Tem alguns esportes que eles têm até adaptações para isso. Você falou de indiano. Você pega o Tibete, que é na província, entre Índia e China, né? O jiu-jitsu saiu de lá, na verdade, né? E por que o jiu-jitsu é a arte suave? Porque era a arte dos monges. Primeiro, ela é uma arte marcial, porém, ela é baseada em submissão. O que você faz? Você não mata o cara. Você coloca numa posição que ele não tem nenhuma reação contra você. Então isso também encaixa na religião dos caras. Sim. E por que é uma luta de solo? Porque justamente os caras, eles passavam muito tempo assim. Então eles tinham membros inferiores que eram mais delgados em relação ao restante do corpo. E você vê, são coisas que você vai puxando da história, que você vai juntando, você fala, cara, quanta coisa legal tem em relação, por exemplo, com a tua conformação física, aquilo que você faz na maior parte do tempo. Eu falo, a gente pega, por exemplo, atletas de natação, você vê como a escápula deles são desenvolvida, super alongado, grande dorsal, pelo quê? Por ficar toda hora sempre tirando o braço, buscar, né? Lá... Isso, e buscar. E eu fico pensando nisso para desenvolver certos músculos, como por exemplo, panturrilha é um que eu sempre tive um grande problema assim, relacionado à minha perna. Só que o gastrocnêmio, ele começou a desenvolver. Só que o solear aqui embaixo, nada, canela aqui embaixo, né? E eu comecei a observar o quê? Que toda bailarina, ela tem umas canelas desse tamanho, ó. Por quê? Porque ela chega numa amplitude de ponta de pé assim, ó. Sim. Coisa que a gente não faz. Quem na musculação faz isso? O cara vai fazer panturrilha, ele faz assim, ó. E além disso, isometria. Então, é a isometria de ficar lá em pé. É a contração de pico que ela fica quando ela faz ponta de dedo. Isso. E agora, hoje em dia, eu busco isso mais nos meus treinos de panturrilha e já estou percebendo uma diferença. Mesma coisa com costas e natação. Você tem que puxar as diferenças, né? Isso é muito interessante. Eu sempre observo e pensando muscularmente. Fico observando cada esporte. Esse leve tempinho que a gente ficou, foi o quê? Uns